seja com cada um de vós nesta manhã. Estamos mais uma vez reunidos para adorarmos o nosso Deus e também para ouvirmos a sua santa palavra. Tradicionalmente, este domingo é conhecido como Domingo de Ramos e vamos tratar hoje do tema importantíssimo na palavra do Senhor, que encontra-se em Marcos, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, que fala-nos acerca da entrada triunfal do Messias, do nosso rei, em Jerusalém. E eu convido a todos, portanto, a abrirmos a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 11, e nós iremos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai David, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A entrada triunfal do Messias em Jerusalém, do Senhor Jesus em Jerusalém, marca o começo da narrativa da Semana da Paixão. Ela cobre os capítulos 11 ao 15 do Evangelho de Marcos e é seguida também pela história da ressurreição no capítulo 16. Cristo estava prestes a fazer algo que nunca fizera antes. Permitiu que os seus seguidores realizassem uma manifestação pública em sua homenagem. O Senhor Jesus, de propósito, tornou público um dos últimos actos de sua vida, de seu ministério terreno. Isto desencadeou a conspiração oficial que levou à sua prisão, o seu julgamento e a sua crucificação. O Senhor Jesus sabia perfeitamente, ele sabia que o mais maravilhoso evento que jamais ocorrera na história do mundo estava prestes a acontecer. O Filho eterno de Deus estava às vésperas de sofrer no lugar de homens pecadores. O grande sacrifício pelos pecados estava prestes a ser oferecido. O grande Cordeiro Pascal estava prestes a ser imolado. O grande acto redentor estava prestes a ser consumado. Por conseguinte, o Senhor cuidou para que a sua morte sacrificial fosse uma morte pública, na presença de muitas testemunhas. E é interessante, do versículo 1 ao versículo 6 aqui de Marcos, vemos que o Senhor Jesus, ele planeou a maneira em que entraria na cidade de Jerusalém. Ele instruiu seus discípulos, quando questionados por estarem a levar o jumentinho, a responder:
O Senhor precisa dele e o devolverá em breve, como lemos no versículo 3. E os discípulos cumpriram as ordens de Jesus ao pé da letra. É o que nós vemos do versículo 4 ao versículo 6. Eles encontraram o jumentinho amarrado num cruzamento principal na vila, e quando interpelados pelos que ali estavam, os discípulos responderam como Jesus havia lhes ordenado. Ninguém fez oposição aos discípulos levarem o jumentinho, é o que vemos no versículo 6. Vemos aqui um vislumbre, uma demonstração da onisciência de Jesus, por meio do qual ele sabia onde o jumentinho poderia ser encontrado pelos seus discípulos. Nenhuma menção é feita aqui por Marcos sobre os donos do jumentinho estarem presentes na ocasião. Mas a frase, algumas pessoas ali do versículo 5, ela pode ser equivalente aos seus donos, que Lucas menciona no Evangelho, em Lucas no capítulo 19, versículo 33. Lembrando que este é um episódio tão importante da história de Jesus, que você pode encontrá-lo em Mateus capítulo 21, em Marcos capítulo 11, em Lucas capítulo 19 e também no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12. E é interessante, portanto, que os donos são mencionados como estando presentes em Lucas 19, versículo 33. Jesus, meus irmãos, conforme podemos perceber aqui no versículo 5 e 6, Jesus tinha muitos outros discípulos, além dos 12. Homens e mulheres que estavam prontos para servi-lo de várias maneiras. Um lugar para repousar, um jumentinho, como neste caso, uma sala para celebrar a Páscoa, como mais adiante vai acontecer, ou até mesmo, por fim, não é? O túmulo. Enfim, tudo que era necessário, esses amigos estavam prontos a fornecer. Uma única palavra: o Senhor precisa disso. Era tudo que era necessário. O termo Senhor, aqui no versículo 3 do capítulo 11 de Marcos, refere-se à identidade divina de Jesus. Ele é o Senhor. Não era costume, meus irmãos, um peregrino que estivesse entrando em Jerusalém para a festa da Páscoa estar montado num jumento. Não era um costume. Apesar disso, Jesus ele cuidou de acertar de que sua entrada na cidade de Jerusalém ela fosse realizada desta forma. Os preparativos aqui lembram a importância da grande profecia messiânica que encontra-se no livro de Zacarias, no Velho Testamento. Zacarias 9:9, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Jesus deu instruções para que o animal fosse um jumentinho novo, sobre o qual ninguém tivesse montado. Estas duas especificações sugerem duas diferentes considerações que nós vemos no Velho Testamento. A primeira consideração é uma referência à bênção patriarcal que Jacó deram ao seu filho Judá. É o que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 49, os versículos 10 ao 12. A promessa do trono, ela fora dada à tribo de Judá. E lá em Gênesis 49, nós lemos que o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e ao filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Gênesis 49, versículos 10 ao 12.
E que este jumento nunca tivesse sido montado baseia-se na lei do Antigo Testamento, que determinava que os animais dedicados a tarefas sagradas fossem separados do uso comum. É o que nós lemos em Números, no capítulo 19, versículos 1 e 2. Vemos isso no livro de Números, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, e que ainda não tenha levado jugo. Depois que o jumento foi trazido a Jesus, foi coberto com as vestes dos discípulos, roupas dos discípulos. E então Jesus montou nele. Lá em Lucas 19, versículo 35, diz que o povo colocou Jesus nele. Embora o jumentinho não tenha sido domado, não era um jumento domesticado, ele não empacou ao carregar seu criador até Jerusalém. O Senhor, ele cavalgou até a cidade num tapete de vestes e ramos de palmeiras. É o que está aqui no versículo 7 e no versículo 8, em Marcos, capítulo 11. Cobrir o animal com suas próprias vestes foi um ato de homenagem que os discípulos prestaram a Jesus. O povo, pelo caminho, juntou-se aos discípulos, juntou-se espontaneamente nesta homenagem a Jesus, estendendo os seus mantos no caminho de Jesus. A multidão que acompanhava Jesus, quando ele saiu de Betânia, não é a única participante das atividades da entrada triunfal em Jerusalém. Uma caravana de peregrinos já estava em Jerusalém antes da chegada de Jesus. Tendo ouvido que Jesus tinha ressuscitado Lázaro dos mortos e que agora estava dirigindo-se à cidade, essas pessoas vieram em grande número para encontrar-se com ele. A multidão que veio de Betânia continua a seguir Jesus, junto com ele. E isto explica a menção de Marcos, no versículo 9, de duas multidões: os que iam à frente e os que o seguiam. No relato que o apóstolo João fez da entrada triunfal, ele menciona que houve ramos de palmeiras na aclamação que Jesus recebeu do povo. É o que vemos em João, capítulo 12, versículo 12 e 13. Marcos, ele não vai especificar o uso de palmeiras, mas ele vai dizer que as pessoas cortaram ramos nos campos e espalharam os ramos na estrada, como está no versículo 9 e 10, para que Jesus pudesse passar, para recepcionar o rei, para recepcionar o Messias. No versículo 9 e 10, observamos que aqui, Marcos registra o conteúdo dos clamores e também gritos de louvor do povo na entrada de Jesus em Jerusalém. E o conteúdo é: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de David, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Este era o conteúdo do louvor. A linguagem desses louvores, ela vem de uma série de salmos que eram utilizados na liturgia dos judeus, aplicados especificamente à Páscoa e também à festa dos tabernáculos. No Salmo 118, que foi lido nesta manhã, nós vemos as seguintes palavras, versículo 26, 25 e 26. A palavra do Senhor que diz: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Neste texto, o Senhor Jesus, ele é aclamado na linguagem do Salmo como aquele que é bendito, que vem em nome do Senhor. Aquele que há de vir é o esperado, prometido no Antigo Testamento. A referência aqui, meus irmãos, é ao Messias soberano,
que vem restabelecer o trono de Davi. Chegar no nome do Senhor não é apenas vir por autoridade divina, é chegar, na verdade, como revelação divina pela qual o Senhor torna-se conhecido. A multidão, ela repete a exclamação Hosana e acrescenta no fim, nas alturas, nas maiores alturas. Aquele que vem é da casa do Senhor, como lemos lá no Salmo 118. A ele os louvores deverão ser entoados, não apenas pelas multidões na terra, como também pelos exércitos celestiais. Como vemos, hosanas nas alturas, reflete também o Salmo 148, que diz, aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Salmo 148, versículos 1 ao versículo de número 4. Ao lermos o Evangelho de Lucas, nós descobrimos que nem todas as pessoas que estavam presentes na celebração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém juntaram-se aos festejos. Nem todos celebraram. Nem todos participaram da celebração. Lucas informa, lá em Lucas 19, versículo 39, que alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Jesus recusou-se, como é óbvio, a obedecer àquela ordem. E o Senhor Jesus disse, no versículo 40, mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Nem mesmo a criação inanimada, ela pode negar aquilo que os fariseus estavam dispostos a negar. A messianidade do Senhor Jesus. O Messias de Israel, ele não é um mero rei terreno. Ele é um rei cósmico. Seu domínio é toda a ordem de sua criação. Nas palavras de Abraham Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ele é o Senhor soberano sobre todos os povos, sobre toda a terra, sobre tudo. Lucas diz-nos que, enquanto Jesus entrava na cidade ao som das boas-vindas do povo, o seu próprio espírito, isto é, no seu coração, não havia uma festa. O Senhor não estava, seu espírito não era de festa. Diz a Bíblia em Lucas que quando Jesus viu a cidade de Jerusalém, ele chorou sobre ela. E o Senhor Jesus pronunciou um oráculo profético de condenação. É o que lemos em Lucas 19, do versículo 41 a 44. O Senhor Jesus, quando olhou para a cidade de Jerusalém na sua entrada, enquanto o povo celebrava, ele chorou sobre a cidade. E ele disse, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobrevirão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. No momento exato em que as multidões o aclamavam como aquele que vem de Deus, o que vem em nome do Senhor, Jesus estava ciente de que eles não perceberam na realidade quem ele era, nem o que a sua missão compreendia, significava. Eles celebravam a paz,
mas nada percebiam do sentido da paz, para que se estabelecesse a paz suprema. Era necessário que Jesus morresse como expiação pelos pecados do seu povo. O choro de Jesus foi um presságio daquilo que logo aconteceria. Depressa aproximava-se a Páscoa e o Cordeiro Pascal estava sendo preparado para ser imolado, para ser morto. Assim, o palco estava montado para os acontecimentos de sua última semana de vida terrena, o que conduziria ao sofrimento, à crucificação, à morte e à sua ressurreição dentre os mortos. Agora, observa o versículo de número 11, do capítulo 11 de Marcos. Observa o versículo 11 que diz: E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ao entrar na cidade de Jerusalém, Jesus foi ao templo. É muito interessante isto, porque vemos aqui uma profecia de Malaquias, capítulo 3. Ele é o Senhor do templo, voltando para sua casa, como escreveu Malaquias 3, versículo 1. E de repente virá ao seu templo o Senhor, e a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Marcos informa que ele olhou à volta para tudo, ele observou tudo, como o Senhor soberano, examinando a instituição para ver se ela estava cumprindo sua missão divinamente designada. E é interessante que este exame era uma preparação para o acto profético de purificação do templo, que vemos adiante no versículos 15 ao 18 aqui do capítulo 11. Jesus purificou o templo. O fato de Jesus não ter ficado logo no templo e partir é uma sugestão de que sua cidade e também casa não estavam preparadas para ele naquela ocasião. Temos algumas lições práticas que nós podemos extrair desta passagem. Há muitas lições, mas eu vou destacar 2 lições práticas que nós podemos extrair para a nossa vida, para o bem das nossas almas. Uma delas é que a pobreza voluntária a qual nosso Senhor Jesus ele submeteu-se quando esteve aqui na terra. Vemos uma pobreza voluntária de Jesus no seu estado de humilhação por ocasião da sua encarnação, do seu nascimento. Jesus ele não entrou em Jerusalém numa carruagem real, cercado de cavalos, soldados e de um cortejo real, à semelhança dos antigos monarcas, dos imperadores de Roma. Não, muito pelo contrário. Lemos que ele tomou emprestado um jumentinho para, naquela ocasião, assentar-se sobre vestes de seus próprios discípulos, por faltar-lhe uma sela. Aquelas vestes era para acomodá-lo sobre o jumentinho. Não tinha uma sela apropriada. Quem dentre os leitores dos evangelhos, quando lemos os evangelhos, poderia deixar de notar que aquele que algumas vezes experimentou fome era capaz de alimentar milhares de pessoas com apenas alguns pães? Que aquele que algumas vezes sentiu-se exausto podia curar os doentes e os enfermos? Que aquele que expelia demônios foi ele mesmo tentado algumas vezes? Que aquele que era poderoso para ressuscitar os mortos haveria de submeter-se ele mesmo à morte? Não devemos esquecer-nos da união das 2 naturezas, divina e humana, na pessoa de nosso Senhor. Se pudéssemos ver apenas os atos divinos de Jesus, talvez nos esquecêssemos do fato de que ele era um homem.
Se olharmos somente para os momentos em que ele experimentou a pobreza e a debilidade, talvez nós esquecêssemos de que ele era Deus. O propósito de Deus é que vejamos em Jesus o poder divino e a fraqueza humana unidos numa única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Não somos capazes de explicar este mistério, é verdade. Mas podemos consolar-nos com o seguinte pensamento, escrito pelo pregador Charles Ryle. Este é o nosso Salvador. Este é o nosso Cristo. Alguém capaz de simpatizar conosco por ser homem, mas também alguém todo-poderoso para salvar, porque ele é Deus. Pois ele é Deus. O simples fato de nosso Senhor ter entrado em Jerusalém montado num jumentinho, que tomara emprestado, é uma prova de que a pobreza por si mesma não é pecado. Eu sei que há algumas denominações que se dizem evangélicas que costumam ensinar que a pobreza é pecado. Mas este ensino é estranho à Bíblia, é estranho ao conteúdo da palavra de Deus. A pobreza por si mesma não é prova de que alguém está em pecado, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, ele foi materialmente pobre. Ele não tinha nem ouro nem prata. Com grande frequência, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Embora fosse rico, por amor de nós, tornou-se pobre. Cumpramos, portanto, os nossos deveres, naquela condição de vida dentro da qual Deus chamou-nos. E se ele achar por bem manter-nos na pobreza, jamais nos envergonhemos disso. Não é demérito nenhum, não é vergonha nenhuma ser pobre materialmente. O Salvador dos pecadores, o nosso Senhor Jesus, ele sabe muito bem o que significa ser pobre. Uma segunda lição prática que eu encontro aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Marcos, é que o reino messiânico de Jesus era bastante, mas muito diferente do esperado pela maioria dos judeus naquela ocasião. As pessoas que celebravam a chegada de Jesus em Jerusalém tinham uma compreensão equivocada de quem ele era. Elas queriam um rei que expulsasse os ocupantes estrangeiros, os romanos. Elas queriam um rei que as libertasse de questões políticas e não do pecado. Em suma, não estavam essencialmente essas pessoas interessadas num rei que trouxesse libertação espiritual e salvação. Não era disso que elas estavam à procura. Mas o Senhor Jesus, ao montar num jumentinho, ele estava dizendo que a sua missão era de paz e que o seu reino era espiritual. É o que lemos em Zacarias 9:9. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus, ele veio tratar da necessidade fundamental da humanidade, que não era a libertação de Roma, mas a libertação do pecado, a libertação da culpa e a libertação do diabo. O Deus Pai enviou Jesus para morrer como resgate pelo pecado. Ele era o rei ungido de Deus e o Salvador, mas sua conquista seria espiritual e não militar. Ele não seria um governante a vir com a pompa e a circunstância de um conquistador, como acontecia entre os romanos e os impérios antigos. Não. Ele viria em humildade, montado num jumentinho e trazendo salvação. O povo, na verdade, reconhecia que o Senhor Jesus estava trazendo salvação,
observe a linguagem do conteúdo do louvor, você vai observar que eles reconheciam que Jesus estava trazendo salvação. No entanto, eles interpretavam esta salvação em termos de libertação dos romanos, dos estrangeiros que dominavam sobre eles. Portanto, no clamor da multidão, havia uma expressão da esperança da restauração nacional, do renascimento do reino de David, concebido num sentido terreno, político e militar. Enquanto a multidão antecipa a derrota de Roma através do poder do seu rei, do Messias, as pessoas não têm ideia de que Jesus, ao abraçar o papel de servo sofredor, do servo sofredor que nos é apresentado em Isaías, ele não veio para implementar um reino político-militar. Jesus veio para morrer a fim de resgatar o seu povo dos seus pecados. Visto pelo aspecto de muitos daqueles que estavam a clamar, visto aqui a partir da perspectiva dos que clamavam a ele aqui no capítulo 11, o Domingo de Ramos foi uma tragédia. Da perspectiva de Jesus, no entanto, e de todos aqueles que, pela graça soberana, o adoram por quem ele realmente é, o Domingo de Ramos foi um triunfo. O triunfo de Cristo seria a vitória do amor sobre o ódio, a vitória da verdade sobre o erro, a vitória da vida sobre a morte, porque o Senhor Jesus, ele matou a morte com a sua morte. Nós temos na morte de Cristo a morte da morte. E ele tirou o poder da morte com a sua ressurreição dentre os mortos. Talvez seja por isso, meus irmãos, que as mesmas pessoas que estavam a gritar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, talvez seja por isso que, apesar de estarem a gritar dessa forma e também acenando com ramos de palmeiras e outros galhos, talvez seja por isso que esse mesmo grupo que fazia isso recusaram-se identificar-se com Jesus pouco mais tarde, no Gólgota. A mesma multidão que aclama Jesus, mais à frente, o rejeita, porque não entende o seu plano. Identificaram-se com Jesus na sua glorificação, mas não queriam identificar-se com Jesus no sofrimento. Isto é algo muito sério e importante para nós. Porque no Novo Testamento aprendemos que os seguidores de Jesus são aqueles que identificam-se com Jesus no seu sofrimento, na sua morte, no seu sepultamento, consequentemente, na sua ressurreição. Nós, quando cremos em Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos toda a nossa confiança em Jesus, naquilo que ele fez na cruz, na sua obra, quando você faz isso, você identifica-se com Jesus na sua morte, você morre com ele, é sepultado com ele, e você ressuscita com ele para uma nova vida. Diz a Bíblia que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Nos identificamos com ele no batismo, somos sepultados com ele e ressuscitamos com ele para uma novidade de vida. É o que aprendemos na carta aos Romanos, no capítulo 6. Portanto, ser um cristão é ser alguém que identifica-se com Jesus no seu sofrimento. É muito fácil identificar-se com ele na glória, na glorificação, na entrada triunfal, mas na hora da crucificação, poucos são aqueles que se identificam com ele. E nesta manhã, eu convido você a colocar sua fé em Jesus, para você ser salvo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio trazer salvação e vida eterna. Se você confiar em Jesus, se você crer na obra que Deus fez em Cristo,
a Escritura nos promete, de uma forma muito clara, explícita e abundante. Se você fizer isso, você terá vida eterna. Você terá os seus pecados perdoados. Você terá a sua comunhão com Deus restaurada. Você terá paz na sua alma. Você terá uma vida diante de Deus, uma vida de comunhão com Deus. E você também um dia estará com Ele na glória celestial, conforme nos promete a palavra do Senhor. Eu convido você, portanto, a deixar a sua rebeldia, a reconhecer que você não pode salvar a si mesmo, a reconhecer que você precisa de um Salvador, a se arrepender dos seus pecados e a colocar a sua fé, a sua confiança somente em Cristo para a sua salvação. É assim que eu exorto você nesta manhã com esta mensagem. Jesus, ele é o Rei. Ele é o Rei que governa a sua igreja. E é o Rei que governa as almas. Submeta-se como um súdito, submeta-se a este Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele entrou em Jerusalém e foi rejeitado, mas a Bíblia promete que um dia ele virá novamente, com poder e grande glória, para implementar o seu reino. Na plenitude do reino ele virá, para manifestar a sua glória. Você pode ler isso depois, com mais tempo, em Apocalipse, no capítulo 19. Eu convido o pastor Manuel Alexandre Júnior, nesta manhã, para nos dirigir uma palavra de oração. Que o Senhor nos abençoe nesta semana e que você possa estar meditando nestes ensinos maravilhosos da palavra do Senhor. Obrigado pela sua participação. Por favor, pastor Alexandre. Santo Pai que estás no céu, nós bendizemos o teu nome, te damos louvor e glória, te agradecemos por podermos estar em comunhão contigo e uns com os outros por esta via. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela clareza da tua palavra, assim exposta e explicada aos nossos corações. Agradecemos-te, nosso Deus, pela forma como a nossa visão, pois se alargou e penetrou na compreensão de eventos que tomaram lugar naquele dia chamado Domingo de Ramos. Ó nosso Pai Celestial, a tua palavra é tão clara, palavra de salvação, palavra de vida, palavra de redenção, palavra que é Cristo vivo em nós, palavra que é Cristo expondo-se a si mesmo e expondo na tua palavra a tua mensagem gloriosa. Ó nosso Deus, abençoa cada um dos participantes, teus filhos e filhas, neste ato de culto. Abençoa, nosso Deus, todos os teus filhos, cada um de nós, para que sejamos mais teus, para que possamos dedicar-nos mais a ti e viver cada dia melhor na comunhão contigo e com a tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, para que por palavras e por obras nós possamos ser tuas fiéis testemunhas. Ó Pai Santo, agradecemos-te por quantos têm estado a ouvir a tua palavra e ainda têm alguma dúvida nos seus corações, ou ainda tinham alguma dúvida nos seus corações, mas o teu Espírito Santo se foi fazendo luz e foi trazendo à consciência mais lúcida da vida a percepção do teu plano amoroso de redenção e da condição humana de pecadores em que nos encontramos quando ainda sem Cristo e sem esperança. Ó Deus, abençoa a tua palavra, que a tua palavra seja aplicada pelo teu Santo Espírito ao coração de cada um dos teus filhos, ao coração de cada um dos participantes, ao coração de todos quantos ouviram a exposição da tua palavra. Ó Deus, que a tua obra seja feita, que a persuasão da fé aconteça, que a convicção do pecado também, que o arrependimento e contrição, que a restauração de vidas, o reencontro com Cristo na luz gloriosa da tua presença. Ó nosso Deus, abençoa, pois,
cada um de nós, os que somos teus, para que sejamos mais teus, pela vida consagrada a ti. E os que ainda te não pertencem, que possam dar esse passo tão simples e ao mesmo tempo tão gigante, de abertura de alma, de contrição da fé, de aceitação da graça eterna de Jesus para a nossa eterna salvação. Agradecemos depois pelo Senhor Jesus e pelo que fez por nós na cruz do Calvário, vencendo a morte, trazendo à luz a vida e abrindo-nos as portas da eternidade para que com Ele permaneçamos para todo sempre. Abençoa-nos, pois, ajuda-nos a crescer em Ti e a dar-te glória e salva aqueles que ainda te não pertencem. Em nome e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tudo te pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e que aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém.